Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os advérbios de ponto de vista. E o que são esses advérbios de ponto de vista? Eles são utilizados para mostrar a perspectiva de quem está se expressando ou de um aspecto de algo que esteja sendo falado. Por exemplo, eu posso dizer, em minha opinião, você não deveria fazer isso. Então eu estou dando o meu ponto de vista, a minha perspectiva, em que eu expresso algo sobre alguém ou sobre um assunto específico. E quando eu falo de um aspecto, que é outra forma de se utilizar o ponto de vista, eu utilizo dos advérbios chamados advérbios de domínio. Eles frequentemente são utilizados dessa forma. Então, o domínio sobre algo, domínio de algo sobre um assunto em específico. Eu posso dizer, biologicamente falando, os insetos são as criaturas mais incríveis do planeta. Então, eu estou utilizando do aspecto para falar algo, e quando eu digo em minha opinião, eu estou dando a perspectiva, ou pode ser a perspectiva de outra pessoa, na opinião dele, na opinião dela. Então, os advérbios de ponto de vista são utilizados dessas duas formas, utilizando do aspecto e da perspectiva. Perspectiva é do ponto de vista de alguém. O aspecto é de do que está sendo falado, do domínio em que está sendo falado. Temos aqui alguns exemplos de perspectiva e aspecto que possuem mais. Então, se você procurar, vai ter mais exemplos. Aqui eu só botei alguns exemplos. Temos o according to me, ou according to you, him, ou her, ou them, que é de acordo com eles ou elas, de acordo comigo, de acordo com você. Então, um aspecto de ponto de vista, no caso, seria uma perspectiva. Então, seria a perspectiva de alguém, o ponto de vista de alguém para um determinado assunto. E temos na caixinha de exemplos em amarelo, temos In my opinion, you should ask her on a date. Em minha opinião, você deveria chamar ela para um encontro. Então eu utilizo da perspectiva que ditar nessa frase está sendo a minha opinião, e caso eu use um aspecto, que seria o domínio em que algo está sendo falado, por exemplo, biologicamente, ideologicamente, ou industrialmente, matematicamente falando, ou biologicamente falando, então um aspecto seria o domínio, eu digo physically stretching is good for you. Eu digo fisicamente, se alongar faz bem para você, ou é bom para você. Então, no primeiro exemplo eu tenho, em minha opinião, no caso, minha perspectiva. No segundo exemplo temos physically, que seria o domínio. Eu estou falando num domínio físico, fisicamente falando, que o alongamento é bom para você. Então, essas duas formas em que se usam os advérbios de ponto de vista. Quando se fala de aspecto, podemos utilizar a frase de 5 formas. Então, para você modificar a estrutura da frase sem precisar ou sem destruir o contexto da frase. Então, ela permanece o mesmo contexto, porém só é colocado de formas diferentes. Quando se fala numa perspectiva, não se usa esses modos de colocar a estrutura da frase. Então, é apenas quando se fala no aspecto. Então, as 5 formas seria utilizando o advérbio e o speaking. No exemplo, temos biologically speaking. Então, biologicamente falando, insects are some of the most amazing creatures on the planet. Então, biologicamente falando, os insetos são tá, 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 tá. E o exemplo. Ou eu uso em termos de, in terms of, e o substantivo, no caso. Em termos da biologia, os insetos são tá, 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 o resto do exemplo. Em termos da biologia e biologicamente falando. Temos também in, o adjetivo e o termo. Então, em termos biológicos, os insetos são uma das criaturas mais incríveis do planeta. Então, in biological terms, e você tem a informação que você quer dizer em relação ao domínio do contexto. Ou também posso dizer from a, o adjetivo, e point of view. From a biological point of view,
De acordo com o ponto de vista biológico, os insetos são uma das criaturas mais incríveis do planeta. Temos aí o último exemplo também, que é outra forma de falar o aspecto que é as far as biology is concerned, que no caso seria de acordo ou com o que a biologia diz respeito, os insetos são das criaturas mais incríveis do planeta. Essa última forma ela não é muito utilizada, as outras são mais utilizadas, mas você pode utilizar essa última forma, que é o uso do as far as, mas é uma forma muito formal de utilizar o aspecto na questão do domínio dos advérbios. E vamos ver qual é a ordem em que se coloca os aspectos ou as perspectivas dentro de uma frase. É possível utilizar a ordem desses advérbios de três formas, sendo ela no início da frase, no meio da frase ou no fim da frase. Quando ela vem no início da frase, você coloca uma vírgula depois desse advérbio de ponto de vista. Se vem no final, você coloca uma vírgula antes do advérbio de ponto de vista. Ou se vem no meio, você separa o advérbio de ponto de vista por duas vírgulas, uma antes e uma depois. No primeiro exemplo, temos o uso dele no final. You shouldn't go to that party, in my opinion. Você não deveria ir para aquela festa, na minha opinião. Ou, no segundo exemplo, in my opinion, you shouldn't go to that party. Em minha opinião, você não deveria ir para aquela festa. E quando utilizamos ele no meio, ele vem separado com as duas vírgulas. You shouldn't, in my opinion, go to that party. Você não deveria, em minha opinião, ir para aquela festa. E esses são os advérbios de ponto de vista. Lembrando, utilizado para dar perspectiva de quem está falando ou dar um aspecto em que algo se encaixa dentro do contexto, no caso, utilizados por advérbios de domínio, geralmente utilizados assim, que é matematicamente falando, biologicamente falando, então engloba um contexto específico. E a ordem em que ela é colocada seria no início, meio e fim. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e fui!